Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas Elion e hoje a gente vai falar de desafio de programação. Eu sei, vamos lá, se você está acompanhando aqui o canal, eu sei que você já estava acostumado com outro formato, o formato lá do Brother Class, né? Mas o que acontece? Essa semana não aconteceu o Brother Class e eu aproveitei para resolver um desafio que eu tinha passado pro meu brother, né? Então, o que é o Brother Class? Só para quem não está sabendo, o Brother Class é uma call que eu faço com um brother meu, onde a gente fala sobre um pouquinho sobre programação, tá? Programação assim, iniciante, onde a gente está compartilhando um pouquinho para aprender sobre isso, certo? E eu sempre faço desafios para o meu brother, né? Por quê? Porque ele está aprendendo programação e eu estou sempre desafiando ele para ele dar saltos, né? Aprender cada vez mais. Por quê? Porque eu entendo que quando você é desafiado a resolver um problema, você está treinando a sua lógica de programação, né? Então eu gosto de fazer desafios para ele, certo? E eu passei um desafio para ele, e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou resolver esse desafio e vou abrir aqui a solução, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou abrir a solução de um desafio de programação que eu fiz no Brother Class. Vamos lá então? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver isso aqui na prática. Pessoal, vamos lá então? Então, como eu te falei, eu fiz aqui um desafio de programação ali para o meu brother durante a Brother Class, né? E assim, pessoal, deixa eu até esclarecer isso. Para quem já é um programador de longa data, macaco velho, vamos falar assim, né? Esse desafio de programação não é lá um desafio, né? É algo até meio corriqueiro, né? É uma espécie de CRUD. Mas para quem está iniciando, é sim um desafio, tá? Qual que era o desafio, então? O desafio era criar um programinha de lista de contatos, certo? Lista de contatos. Esse programinha deveria ter duas funcionalidades básicas. A primeira funcionalidade é cadastrar nome, sobrenome e telefone. De fato, é cadastrar ali um contato, né? E esse programinha também deve ter uma funcionalidade de listar os contatos, certo? Inclusive, essas duas funcionalidades básicas a gente chegou a fazer durante uma Brother Class. A gente chegou a fazer ali ao vivo, né? E o desafio seria o cara repetir, né? Uma coisa que a gente fez ao vivo, só que ele fazendo sozinho. Só que além disso, além dessas duas básicas aqui, eu passei para ele mais três itens de desafio que a gente não tinha feito, né, mas que ele deveria fazer. E quais eram esses desafios? Esse programinha de lista de contatos deveria ter ainda, além dessa funcionalidade de cadastrar nome, sobrenome e telefone e listar os contatos, deveria ter também um botão que coloca a lista em ordem alfabética. Ou seja, sei lá, tem vários nomes ali na tela, João, Joaquim, não sei o que, não sei o que, e aperta o botão e o programa coloca todos aqueles contatos em ordem alfabética. Então, o primeiro desafio era esse. Depois, cada item deve ter um botão de excluir. Como assim, Lucas? Botão de excluir. Cada item eu tenho que ter a possibilidade de poder remover aquele item. Ah, eu quero aqui excluir um contato. Eu vou ali, aperto o botão, excluo um contato. Então, esse era mais um desafio. E o último desafio era o seguinte: era eu ter a possibilidade de editar o item da lista. Então, sei lá, eu tenho ali uma lista de contatos. Ah, esse contato aqui eu botei o telefone errado. Eu quero poder editar aquele contato, podendo editar nome, o sobrenome, o telefone e tal. Então, basicamente, esse aqui era o desafio. Beleza? Então, uma lista de contatos, onde eu posso cadastrar, né, como eu falei. Ou seja, é um CRUD que a gente tem aqui, né? Cadastrar, listar, editar, excluir e mais um botãozinho onde eu coloco todo mundo ali em ordem alfabética. Assim, eu já criei, tá? Esse programinha, então ele tá aqui, ó. Né? Chamei esse programinha de lista de contatos, tá? E ele faz tudo que está previsto aqui. Então a gente cadastra o contato. Deixa eu até recarregar aquele, ó, pra gente ver isso aqui. Então, eu botei um botão aqui, ó, que é para gerar lista exemplo, que eu acho que fica mais fácil da gente ver, uma lista com a lista de exemplo. Então tá aqui, ó, tem uma lista de exemplo, certo? Eu posso cadastrar aqui uma pessoa a mais, ó. Vou cadastrar aqui o João da Silva. E o telefone 11 222 333. Pronto. Cadastrei. O João vem aqui pro final da lista. Além disso, eu posso ordenar essa lista, como eu falei, ó, colocar em ordem alfabética. Certo? Então perceba, eu já posso cadastrar, acabei de cadastrar aqui, o João da Silva, está cadastrado.
Eu posso ainda listar, então, já está aqui listando, ó. Assim que eu cadastro, ele já vai para a tela, já está listando. Agora, tem que ter um botão que coloque em ordem alfabética. Então, beleza, vou clicar aqui em ordenar. Tá aqui, ordenou. Ângela, Carlos, Davi, Davi Oliveira, então o sobrenome também entra aqui na ordem alfabética, né? Jéssica Lima, João, Lucas, Maria. Então perceba que está em ordem alfabética ao clicar nesse botão ordenar. Show de bola. Além disso, eu tenho que ter a possibilidade de excluir um item aqui. Então, quero excluir aqui o Carlos Silva. Clica aqui em remover. Pronto, removeu. Sumiu aqui o Carlos Silva. Posso excluir aqui um monte de gente. Tá vendo? Muito fácil excluir. Só clicar no botão. E isso aqui, inclusive, eu até falei para ele que seria a parte que talvez ele teria mais dificuldade, né? Que é a possibilidade de editar o item da lista. Então, a gente tem essa possibilidade, ó. Então, se eu clicar aqui, vou clicar aqui no Davi Silva. Na verdade, o nome dele é Davi Silva Marinho, por exemplo. Então, vou clicar aqui em alterar. O que acontece? O programa carrega aqui os dados, ó, aqui no formuláriozinho que a gente tem. Aí, eu vou aqui e corrijo, ó. Davi Silva Marinho. Na verdade, o sobrenome dele é Silva Marinho. Por exemplo, tá? Não sei quem é esse Davi Silva Marinho, não. Pronto, terminei minha edição. Vou clicar aqui em editar. E tá aqui, Davi Silva Marinho. Então, beleza. Então, meu programinha, ele atendeu a todos os meus requisitos aqui do meu desafio, certo? Mas, beleza. O objetivo desse vídeo aqui, como eu já falei, é abrir a solução, né? Não é só colocar o desafio, não. É abrir a solução. Como foi que a gente solucionou até pro meu brother lá, da Brother Class, ver essa solução e ver se fez tudo certinho. Beleza? Vamos lá, então. Então, ó, vou vir aqui no meu... nesse arquivo que eu já criei, né? O index, JS, CSS. Eu vou abrir cada um deles, tá? Para a gente detalhar. Primeiro, é um site, tá? Então, na Brother Class a gente trabalha com HTML, CSS e JavaScript com foco no JavaScript. A gente quer dominar essa programação lá, certo? Essa linguagem de programação. E para isso é muito fácil a gente trabalhar isso no front-end, trabalhar isso com sites, certo? Então, eu vou arrastar aqui para o meu editor, o Sublime, para a gente começar a ver como que isso aqui foi construído, tá bom? Então, primeira parte, pessoal, a gente vê o HTML, né? Que é o esqueleto do nosso site. E assim, o HTML, perceba que ele vai ser bem simples, tá? Por quê? Porque, como eu falei, ele é só o esqueleto. E se a gente olhar para isso aqui, a gente vê que o esqueleto dele é bem básico. Então, a gente tem aqui um formulário, 2 botões e uma lista. É isso, um formulário, 2 botões e uma lista. Então, eu vou entrar aqui no HTML e a gente vai ver que é basicamente isso. Então, a gente tem aqui a nossa head, certo? Onde eu importo aqui um CSS. Já vou falar dele. Inclusive, eu vou até fazer um negócio interessante aqui, ó. Eu vou excluir esse meu CSS. Vou dar aqui um Ctrl X. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Isso aqui não era obrigatório. Esse CSS que eu criei é só para estilizar, deixar bonitinho, as cores, tal, o efeitozinho, com aqui o botão com o cantinho arredondado, essas coisas. Mas na prática, se a gente carregar sem um CSS, a gente vai ver que o esqueleto do nosso site é só isso aqui. Então, tá aqui um formulário, ó, 3 campos, um botão. Se eu clicar aqui em gerar lista exemplo, ó, vai vir aqui uma lista. Então, perceba que é o CSS que deixa, né, o site todo estilizado. Vou copiar aqui de volta. Mas é bacana a gente ver isso, né? Show de bola. Então, inclusive, se eu carregar aqui de novo, a gente vai ver que voltou a ser bonitinho, né? Mas show. Agora vamos entrar aqui para o HTML mesmo, né? A gente só deu uma passadinha rápida no CSS para entender. Então, basicamente, como eu falei, ó, é um formulário, tá aqui um form. Dentro desse form a gente tem 3 inputs, né? O input pessoa-nome, botei aqui os IDs, né? Pessoa-sobrenome e pessoa-telefone. Exatamente o que bate aqui, né? Tá aqui o pessoa-nome, pessoa-sobrenome, pessoa-telefone. E aqui embaixo a gente tem 2 botões. Uai, Lucas, espera aí, 2 botões? Mas ali no formulário só tem um botão, que é o botão cadastrar. Bacana. Isso aqui, pessoal, a gente vai chegar lá, é para funcionalidade de edição, tá? Então, o que a gente está vendo na tela é esse botão aqui, é o botão cadastrar. Que, inclusive, ó, se a gente ver, é o botão de submit. Ou seja, é aquele botão que, de fato, resolve o form, certo?
O outro botão, eu já vou explicar para que serve o outro botão. Mas fique atento ao seguinte, o outro botão ele está oculto na tela. Então tá aqui, ó, Style Display None. Ele está simplesmente oculto na tela. É por isso que a gente não está vendo ele agora, certo? Inclusive, quando a gente criou só a parte básica, não tinha um segundo botão. Não tinha. Tinha só o primeiro botão. Né? O segundo botão, eu adicionei ele depois para atender essa parte aqui, ó, de edição. Então, a gente vai chegar lá. Paciência, por enquanto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Basicamente, um formulário, 3 inputs, 2 botões, sendo que um botão está oculto, que é o botão de digitar, e um botão de cadastrar. Lucas, eu tô vendo que você botou um monte de div, né? Div aqui, tem mais uma div aqui, uma div aqui. Para que você colocou esse tanto de div? É realmente necessário? As divs, pessoal, eu coloquei elas para facilitar na parte de estilização. Ou seja, para facilitar, deixar ele bonitinho assim. Cadê aqui, sim, ó. Então, por exemplo, ó, só para a gente ter aqui um exemplo. Ó. Perceba que eu coloquei 2 inputs dentro de uma div com class input group. Eu fiz isso para justamente ficar esses 2 campos aqui, ó, um do lado do outro. Assim, ó, bonitinho. Entendeu? Inclusive, se eu entrar aqui no meu CSS... Opa, pasta errada. Aqui. Perceba, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Fácil. Input Group. Tá aqui, ó. Input Group. Então, nada mais é do que um display flex com um justify content space between. Ou seja, para justamente deixar eles... o display flags é o que permite, tá? Essa manipulação mais facilitada. E o space between para ter esse espacinho aqui entre eles. Certo? Então, se eu tivesse colocado tudo nessa mesma div, ele iria tentar colocar todos os campos um do lado do outro, numa linha só, entendeu? Então não atenderia. Então por isso que eu usei aquela divzinha ali para facilitar a minha vida. Mas beleza. Além disso, a gente tem mais 2 botões, certo? Que é o botão gerar lista de exemplo e o ordenar. Então tá aqui, ó. Ah, Lucas, mas tem mais divs aí. Mesma coisa, para facilitar a questão da estilização. Então perceba, ó, tem uma div aqui, ó, e outra div aqui. Perceba que aqui também ó, eles estão separados. Então, ó, então, essa estilização aqui, ó, que eu fiz em volta desse formulário, é justamente essa div. Cadê? É justamente essa divzinha aqui, ó. Então, eu uso as divs para facilitar essas estilização. Né? Então, tu vê que eu criei aqui meio que um box, né? Então, é as divs que facilitam isso para mim. A div mais o CSS. E por último, eu tenho aqui, ó, uma lista. Cadê? Então tá aqui meus 2 botões e uma lista, uma UL. Então perceba que essa lista ela começa vazia e ela é preenchida via programação. Ou seja, ela é preenchida ou através de um cadastro aqui. Então, vou cadastrar aqui Lucas Santana. Bota aqui um telefone qualquer, 222-3333. Então, essa lista ela é preenchida. Ó, se eu dar aqui um inspecionar, der aqui um body, deixa eu aumentar aqui. App, content list, list contain, o L, então tá aqui, ó, meu elemento L. Eu abro, tá aqui, ó, LI. Então perceba que esse LI não tá lá no meu HTML estático. Isso aqui é adicionado via programação, via manipulação DOM através do JavaScript. Beleza? Então assim, a parte de HTML é só isso, não tem mais nada. Então, vamos agora para a parte de programação, que para mim é o mais importante aqui, o foco, né, na verdade. Show de bola. Então vamos entender aqui cada funcionalidade. Vou até tomar uma água aqui agora. Então, primeiro de tudo, eu gosto aqui de referenciar aqui os meus elementos em tela. Então, eu criei aqui uma variável para o elemento de form. Eu criei aqui uma variável para o meu elemento de lista, aquela UL. Eu criei ainda aqui uma variável para o meu botão ordenar e mais uma variável para o meu botão que gera minha lista de exemplo, certo? Então, show de bola. Depois disso, eu criei aqui uma variável global, chamada pessoas. Então, essa variável global aqui é justamente a variável que vai guardar essa lista de pessoas aqui, certo? Então, por isso que eu criei essa variável global. Ela vai ser manipulada por vários métodos. Então, perceba,
Basicamente, todos os métodos aqui do meu programinha, ele manipula essa lista. Então, é importante ela ser global para facilitar isso aqui. Beleza? Depois disso, eu adiciono aqui algumas funções para alguns eventos, tá? Mas eu já chego nisso. Então, primeiro é bacana a gente entender a função para, em seguida, entender o elemento. Beleza? Tá. Então, primeira função que a gente vai entender é a função addPessoa, ou seja, a função que adiciona a pessoa. Percebe o seguinte, essa função aqui, esse método addPessoa, ele é invocado lá no meu form, ou seja, quando eu faço submit do meu form, quando eu resolvo o meu form, essa função é invocada. Tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui nessa função. Ela é bem simples até, ó. Então, primeira coisa, ó, eu dou aqui um prevent default. Isso aqui é o seguinte, tá, pessoal? Por padrão, se você tem um formulário e você faz um submit nele, sabe o que acontece? A tela aqui ela é recarregada, certo? Só que eu não quero que minha tela seja recarregada. Por quê? Porque esse cadastro ele vai ser efetuado via JavaScript nessa mesma tela. Então, se eu recarregar, eu vou perder esses dados todos. Então, eu uso esse prevent default justamente para isso, para que ele não faça vamos falar assim, esse F5 automático. Tá bom? Então, é só por isso. Beleza. Então, primeira coisa, ó, eu crio aqui as variáveis que vão receber os valores que foram enviados aqui no meu submit. Ou seja, eu crio uma variável para o nome, para o sobrenome, para o telefone, e cada um deles recebe um item. Ó, deixa eu fazer um negócio bacana aqui. Ó. Eu vou dar aqui um console log e, o evento. Esse aqui é do evento, tá, pessoal? Toda vez que eu dou um submit, o meu formulário, eu gero um evento daquele submit, entendeu? Então, eu vou dar aqui, ó, um F5, vou abrir aqui o meu console, certo? Então, vou vou botar aqui um Lucas Santana, 11.1, 3, pronto. Então, percebam, na hora que eu dou aqui um cadastrar, esse event aqui é justamente o meu evento, certo? E perceba que o meu evento ele tem todos os dados aqui do meu form, tudo. Então, ó, se eu entrar aqui em target, ó, tá aqui, ó, tudo, cada elemento, ó, input pessoa sobrenome, pessoa telefone, BTN, inclusive, ó, o BTN editar que tá oculto, como ele tá dentro do form, entendeu? Ele também tá aqui. Por quê? Porque o meu evento ele tem todos os dados naquele submit, entendeu? Então é importante a gente entender isso. Então, por isso, ó, eu consigo recuperar as informações que estavam no formulário. Entendeu? Então, eu pego aqui, ó, e.target, ó, se eu voltar aqui, inspecionar de novo, ó, cadê? Console, event. Então, dentro do meu target, está justamente aqui, ó, os elementos. Input pessoa, input sobrenome. Então, eu acesso pelo target, ó. Então, e-target, aí eu pego aqui. Pessoa nome. Esse pessoa nome é o que, Lucas? É o ID. Se eu voltar aqui, ó, no meu index, tá aqui, ó. Pessoa nome, então é o ID. Mesma coisa, pessoa sobrenome, é o ID também. E eu pego o value deles, ou seja, o valor que está dentro aqui do meu campo. Beleza? Então até aí tudo bem. E aí eu criei aqui um objeto que recebe nome, o telefone, o sobrenome e o telefone, tá? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu escrevesse assim, tá? Então, quando eu tenho que a propriedade tem o mesmo nome da variável que tem aquele valor, eu posso usar aqui a variável direto, entendeu? Porque tem o mesmo nome da propriedade que eu iria criar, certo? Tá, depois eu mando aqui para um validar campos. O que é isso? Então, eu criei aqui também, inclusive isso aqui foi uma coisa que eu criei depois, ó, que foi um pequeno método para validar se aquilo que eu estou colocando dentro do meu form é de fato cumpre. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu não digite nada. Se eu não coloco essa validação aqui, ele iria criar esse objeto com um nome vazio. Entendeu? Estaria errado, pô. Eu não quero uma pessoa com nome vazio.
Então, eu criei a validação para verificar justamente isso. Ó. Ele verifica se o nome está vazio, verifica se o sobrenome está vazio e verifica também se o telefone tem menos que 10 caracteres, certo? Então, se qualquer uma dessas opções aqui não forem atendidas, ou seja, se eu colocar o nome vazio, ele vai dar uma mensagem de erro, ó, preencha o campo nome, preencha o campo sobrenome, preencha o campo telefone corretamente, entendeu? Então, ó, deixa eu até testar aqui, ó. Não digitei nada, preencha o campo nome. Então, vou digitar aqui. Lucas. Ó, preenche o campo sobrenome. Da Silva. Ó, preenche o telefone corretamente. E aqui não adianta eu colocar qualquer coisa não. Vou colocar aqui, ó, 112222. Preenche o campo telefone corretamente. Então perceba, ó, que não adianta eu escrever alguma coisa lá. Eu tenho que escrever alguma coisa lá com 10 caracteres. 10 caracteres. E assim, outra coisa também importante, tá? Eu só consigo digitar número aqui. Por quê? Porque lá no meu formulário, ó, se eu voltar aqui, eu coloquei type number. Então eu não consigo nem colocar letras aqui do alfabeto, nem caracteres especiais. Só consigo colocar número. Tá? Detalhes, tá? Detalhes. Beleza. Então, foi validado. O que eu faço? Eu dou um push. Ou seja, eu adiciono esse objeto aqui, ó, essa pessoa, na minha array, que começou vazia. Certo? Então é isso. Beleza, adicionei a pessoa ali no meu array. Aí eu dou um reset no meu form. O reset é só para ele zerar. Né? Então, por exemplo, ó, perceba que quando eu adiciono as pessoas aqui, ele zera. Se eu não adicionasse o reset, ele não iria zerar, tá? Ó, eu vou comentar aqui, ó. Vou adicionar aqui qualquer coisa. Ó. Tarará, tarará. Aqui, vários números. Ah, se bem que ele zerou. É, que eu acho que eu... Ah, não. Esqueci de recarregar o site, né? Então, de novo, ó, vou testar aqui, ó. Tarará, botar aqui um monte de letra. Então, cadastrei, ele não zerou. Por quê? Porque eu não dei aqui o epform.reset. Então, eu tenho que resetar aqui o meu formulário para ele realmente zerar. Então, ó, tá aqui, sobrenome. Agora sim, ele zerou. Beleza? Então, tá aí muito simples. Vamos lá então, ó. Agora eu venho para essa função aqui, mostrar a lista. Então, esse aqui é um outro método que eu já vou entrar nele. Então, beleza, a parte de adicionar é isso, certo? Eu simplesmente pego os dados do meu formulário, valido, né? Uma validação bem básica, só para ver se não está vazio mesmo. E depois eu crio aqui um objeto pessoa que tem esses dados e adiciono na minha array, né? Só que beleza, ao fazer isso, não necessariamente eu vou renderizar esse negócio na tela, né? Não faz sentido eu pensar que isso vai acontecer. Para eu renderizar na tela, eu criei um método só para isso, só para ele mostrar a lista na tela. Um método que eu chamei de mostrar a lista. Então, esse mostrar a lista aqui é um método que a gente utiliza bastante, porque toda vez que eu faço alguma modificação aqui nessa minha array, dessas pessoas aqui, eu tenho que mostrar na tela, eu tenho que renderizar de novo, para que de fato o que esteja aqui na tela reflita o que está aqui na array. Entendeu? Tanto que, veja, eu começo com a array vazia, né? Beleza, meu programinha começa com nenhum item na tela. Por quê? Array vazia. A partir do momento que eu adiciono coisa na minha array, ele começa preenchido. Entendeu? Então, de fato, modifiquei a minha array, tenho que renderizar ali os dados da minha tela. Então, vamos agora entender esse mostrar lista. Esse mostrar lista também ele é bem simples, tá? Mas ele tem um pouquinho de atenção aqui, porque ele manipula esses dados na tela, tá bom? Tá, então, primeira coisa, ó, eu vim aqui na minha tela, ó, lista pessoas. Primeiro, ó, o que é esse lista pessoas mesmo? O lista pessoas, vamos voltar aqui, cadê? Ó, lista pessoas. Ele é aquele elemento UL da tela, ó. Então ele é esse elemento aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, no mostrar, eu zero. Então, eu limpo a minha tela. Beleza, logo em seguida eu tenho aqui um for que vai varrer todos os itens, ele vai varrer o meu array. Ou seja, ele vai passar por cada um dos itens dessa array aqui, certo?
Cadê? Pronto, voltei. Beleza, então ele vai varrer, vai entrar em cada um desses itens. E aí, durante essa varredura, eu vou criar aqui os elementos que vão para a tela e vou mandar renderizar através aqui do DOM. Então, primeira coisa, ó, eu crio aqui um elemento strong, onde eu guardo aqui, ó, o nome e o sobrenome da pessoa. Tá? Então, eu estou concatenando aqui essa string. Depois, eu crio aqui um elemento do tipo P, né? Para colocar o telefone. Então, eu boto aqui o telefone e adiciono o telefone da pessoa. Certo? Lucas, tem aqui um índice. O que é isso aqui? Já vou chegar nisso aqui, ó. Então, para adicionar na tela, eu não necessariamente preciso disso, tá? Isso que eu adicionei depois, quando eu precisei adicionar a funcionalidade de remover e de alterar. Então, por enquanto, ó, só fica atento nisso. Eu criei um elemento para guardar o nome, um elemento para guardar o telefone, certo? Depois, eu criei aqui um elemento li, né? Vai ser um item da minha lista. Então, eu adiciono aqui o meu nome e meu telefone. Em seguida, eu vou no meu elemento tela, meu UL, e adiciono esse elemento li que eu criei aqui. Então, pronto. Joguei na tela. Então, é isso, ó. Voltando aqui para o meu pessoa, eu pego os dados do meu formulário, crio um objeto, adiciono esse objeto na minha array e renderizo a minha lista na tela. Importante, eu não renderizo esse objeto aqui, tá? Eu renderizo a lista inteira. Por quê? Porque como eu te falei, toda vez que eu alterar essa lista aqui, eu tenho que renderizar na tela. Por quê? Porque a minha tela tem que espelhar o que está nessa lista aqui. Show? Então perceba que nessa função aqui, nessas duas na verdade, né? A gente, numa lapada só, a gente já adiciona e já renderiza tudo na tela. Então a gente já mata de cara essas duas funcionalidades básicas que a gente colocou aqui no nosso desafio. Mas show, mas show. Depois vem essas aqui, né? Vamos entrar em cada uma delas. Então, primeiro, eu quero entrar nessa aqui, ó. Quer dizer, antes disso, deixa eu só entrar aqui num detalhe, que é o seguinte, ó. Perceba que tem uma função aqui chamada gerar lista seed. Eu percebi que, para facilitar aqui minha vida, né? Já que esse desafio aqui é um desafio de programação didático, isso que não vai virar um produto, né? Então, para mim, seria muito útil eu já ter dados prontos, né? Eu gerar aqui uma lista de exemplo, para ficar mais fácil de excluir e tal. Porque imagina se toda vez que eu fosse testar aqui meu programinha, eu tivesse que adicionar, né, vários itens, para aí depois disso eu testar. Falei, não, cara, eu vou criar aqui um botãozinho, né? Cadê, ó? Opa, deixa eu botar aqui meu HTML. Então, eu criei aqui um botão chamado gerar lista exemplo. Depois eu criei aqui um método. Cadê o método? Já passei já dele. Aqui. Chamado gerar lista seed, onde toda vez que eu clico naquele botão ali, ó, no btn exemplo, esse método gerar lista seed é invocado, certo? E o que que esse método faz? Então eu tenho aqui uma array com vários nomes, sobrenomes e telefone, ou seja, eu tenho aqui uma lista mesmo de exemplo, né, que eu crio aqui, e eu preencho a minha variável global de pessoas com essa array de exemplo. Então, eu renderizo na tela. Entendeu? Então, isso aqui facilita bastante a minha vida, na hora de testar, né? Então, aqui, ó. Eu gero aqui uma lista de exemplo. Uma lista estática, claro, né? Mas show de bola. Então, sobra aqui um parênteses para explicar isso. Agora, vamos entrar aqui no meu ordenar. Inclusive, até para testar o ordenar, né? Então, vem aqui, ó. Gero lista exemplo e testo meu ordenar. Então, é bem fácil. O ordenar, pessoal, ele é bem simples, tá? Tomar aqui uma água, né? Então, o ordenar também é bem simples. Para isso, eu utilizei aqui uma função chamada sort. Aqui, ó. Vou vir aqui, ó. JavaScript sort. Aí, ó. Cadê? Vou entrar aqui na W3 Schools, que é mais fácil. Array só. Aqui, ó. Pronto. Então, o que é o sort? O sort, ele é o the sort method sorts array. Ou seja, o sort, ele já faz isso que eu coloquei aqui. Ele serve para colocar um array em ordem alfabética. Tá aí. Muito simples.
O único ponto de atenção aqui, que eu tive que dar uma mexidinha, foi o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. No caso aqui, a gente não tem um array de strings, né? A gente tem aqui um array, ó. Um array de objetos. Então, Então, aqui o método que eu chamei, ó. No sort, eu fiz ele receber aqui uma função aqui no argumento, certo? Para avaliar justamente isso. Então, eu criei aqui uma variável x, onde essa variável x eu pego um nome concatenado com sobrenome e faço aqui uma comparação. Ou seja, se x menor que y, retorno menos 1, se maior, retorno 1. Então, só tive que fazer esse detalhezinho aqui a mais para poder pegar a propriedade, certo? Aqui do meu objeto, porque eu tenho um array de objetos. Se eu fizesse o sort aqui direto, ó, ele não funcionaria. Por quê? Porque a gente não tem um array de objetos. Perdão, a gente não tem um array de strings. Então, eu só fiz essa modificação, mas sim, cara, é isso. Eu usei aqui o sort. Beleza? Tá, então, assim, só usando, inclusive, ó, deixa eu até abrir bem, eu usei até um exemplo que o próprio W3 Curso dá aqui, ó, tá aqui. Então, ele já fala aqui sobre uma array de objetos, ele fala, ó, tem como ordenar aqui, pegando a sua propriedade, eu já utilizei esse exemplo aqui. Só fiz essa modificação, que aqui no caso, de novo, a gente tem que pegar um nome e sobrenome, né? Imagina que eu tenho duas pessoas com nome igual. Eu tenho que comparar também o sobrenome. Então, eu só concatenei aqui o sobrenome para a gente pegar essas duas propriedades. Que aqui no caso vira uma propriedade só, né? Nessa comparação. Então, só tive que fazer essa modificação aí. Show! Então aqui a gente já matou mais uma funcionalidade. Depois, cada item deve ter um botão de excluir, tá? Então aqui a funcionalidade ele é bem simples, tá? Então, ó, eu criei aqui um método ó, chamado removerPessoa, certo? Esse removerPessoa recebe um índice, legal? E no índice, o que eu faço? Eu uso aqui o método splice. Eu vou entrar aqui de novo, aqui no DevTools. Deixa eu ver se eu acho que o splice. Não achei não. JavaScript, array, splice. Então tá aí. Eu entrei aqui no MDN, eu quero entrar aqui, ó, W3 Curso. Bacana. Então, o splice, pessoal, o que ele faz, ó? Ele é uma funçãozinha para adicionar e remover itens de um array. Beleza. Excluir um item da minha lista de contatos é justamente isso, é remover um item de um array, certo? Então, para remover um item, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui o funcionamento, ó. Ah, beleza. Então, primeira coisa, eu tenho que passar aqui um índice. O que é um índice? É a posição do meu array, certo? Show de bola. Depois disso, how many. O que ele fala aqui no how many? O número de itens que vão ser removidos. Então, por exemplo, ó, se você olhar aqui no meu método, eu botei um índice e ou seja, remova um item a partir desse índice. Que, na verdade, é excluir aquele item da minha array, certo? E depois ele tem mais opções aqui, ó, que é the new item. Então, os parâmetros restantes já é para adicionar. Que no caso aqui não faz sentido aqui para a gente, né? A gente não quer adicionar, a gente só quer remover aqui nesse método, certo? Então, basicamente, eu recebo um índice, eu removo o item daquele índice, da minha array, em seguida eu renderizo na tela. Por que eu renderizo na tela? Porque eu modifiquei a minha variável global, a minha array, então eu tenho que renderizar para que a minha tela espelhe aqui a minha array, tá? Aqui o desafio é o seguinte, Lucas, como que o programa sabe o índice? Como? Porque vamos lá, ó. Vou gerar aqui esse exemplo. Como que o programa sabe que o Lucas Santana está no índice 0, que o Davi Silva está no índice 1, que a Maria Lima está no índice 2, entendeu? E se eu ordenar? Pô, o Lucas estava no índice 1, agora está no índice, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, está no índice 5 agora. Então, como é que
o programa sabe. Então, isso eu tratei na renderização. Então, o que acontece? Ó? Lembra que eu falei de dois itenzinhos aqui, ó, que eu passei rapidamente? Então, esses dois itens aqui, na verdade, esse daqui específico, ó, é justamente para guardar o índice na lista. Então, percebam, na hora de renderizar, o que eu faço? Eu pego aqui o índice, eu uso aqui o indexOf, tá? Então, o indexOf ele é um método de array, tá? Onde eu passo um item aqui no argumento desse método e ele me retorna qual que é o índice que aquele item tá numa determinada lista. Então, eu passei aqui, ó, pessoa, então ele procura, cara, em qual índice que essa pessoa tá nesse array. E me devolve aqui na variável, certo? Então, o que eu faço? Eu crio um elemento do tipo A, isso é um link, né? Boto aqui o nomezinho aqui, remover, e eu já seto aqui o atributo, ó, eu já deixo pronto aqui no evento onClick, o argumento, né, o índice, para a função remover pessoa. Então, ó, se eu der aqui um inspecionar, vamos dar aqui um inspecionar, ó, a gente vai ver que cada item, ele já está aqui, ó, alterar pessoa 0, alterar não, remover, né? Remover pessoa 0, remover pessoa 1, remover pessoa 2, remover pessoa 3. Então, isso aqui já está em tela, entendeu? Então, por isso que ele já sabe o índice, ou seja, eu já faço isso na hora de renderizar. Eu já guardo isso em cada item, né? É por isso que o ordenar não importa. De novo, o que o ordenar faz? Vamos voltar aqui, ó. O ordenar, ele ordena array e manda renderizar na tela. Se eu tivesse guardando, sei lá, na array, aí seria diferente. Mas como eu estou guardando um índice junto com cada item na hora de renderizar a tela, isso é resolvido. Beleza? Vamos lá então, ó. Então, de cara a gente também já matou isso aqui. E por último, veio a parte que assim, eu falei até pro meu brother, né? Falei, cara, isso aqui é o que talvez você mais vai ter dificuldade e talvez até nem consiga fazer, cara. Porque dá um pouquinho de trabalho mesmo editar isso, né? Então, mas vamos ver como a gente fez isso aqui. Tomar aqui mais um pouquinho d'água, né? Se manter hidratado. Show, vamos lá então. Então, qual que é o desafio aqui, né, galera? Então, como é que eu edito isso aqui, cara? Então, assim, eu tenho que dar um jeito de colocar essa informação disponível para o usuário, para o cliente, né? Esse cliente vai ter que manipular essa informação, certo? E depois eu vou ter que, como é que eu falo? Sobrescrever essa informação. Então, assim, são vários detalhezinhos, né? Então, primeira coisa, como é que eu faço para o usuário manipular esses dados? Então, assim, a forma mais fácil que eu pensei do usuário conseguir manipular de novo essas informações é carregando essas informações aqui no mesmo formulário que ele cadastrou. Certo? Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. E foi isso que eu fiz. Então, vamos aqui, ó, vamos para o código. Bem, mas beleza, antes pro código, deixa eu só abrir aqui a minha ideia, qual que era. Então, ó, falei, cara, a forma mais fácil para esse cara manipular esse dado é carregando esse dado aqui no form de novo. Aí quando esse cara clicar aqui, eu vou salvar essas informações no objeto e vou utilizando o mesmo índice que eu já tenho, eu vou sobrescrever aquele índice. Então a ideia era essa. Claro, tinha alguns probleminhas. Por exemplo, se eu carrego aqui e o cara clica no mesmo botão, eu iria dar um submit de novo. Ou seja, eu teria que mexer na minha função add pessoa. Só que aí eu pensei numa maneira de não mexer nela, porque eu não queria mexer na função add pessoa. Eu falei, cara, como é que eu vou modificar isso aqui? Então eu vou abrir para vocês como é que eu fiz para separar isso, né? Tá, então vamos lá, ó. Primeira coisa, para ele chamar invocar a função alterar, eu fiz da mesma forma da função remover. Então, na hora que eu renderizo a tela, deixa eu pegar aqui a função de renderizar a tela, tá aqui.
Então, na hora de renderizar a tela, eu pego esse índice daquele item e guardo aqui junto na tela, ó, junto com um botão. Então, eu fiz igualzinho o remover. Criei um botão aqui para o alterar. Foi Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Então, eu dei um Ctrl+C nisso aqui, ó, para gerar um novo botão para alterar, onde ele invoca uma função passando como argumento o índice, certo? Tá, mas que função é essa? Vamos entrar nela. Essa função aqui, ó, alterar a pessoa. Tá? Então, o que essa função faz? Ela carrega os dados. Então, vamos lá, ó. Vamos passo a passo. Então, ele pega esse índice aqui, ele identifica qual que é o item que está nesse índice. Então, ele pega os dados desse índice, carrega no meu formulário. Uma vez que está aqui nesse formulário, eu posso manipular. E depois que eu manipular, eu vou lá e salvo. Basicamente é isso. Agora, vamos passo a passo. Então, o primeiro passo. Perceba que eu crio uma variável para eu poder manipular o BTN cadastrar. Por que eu faço isso? Vamos lá, por que eu faço isso? É bacana a gente entender isso. Eu não quero que quando eu tiver com meus dados aqui na tela, ó, numa edição, eu não quero ter a possibilidade desse form aqui ter um submit. Então, o que eu faço? Eu pego esse botão aqui, cadastrar, que faz o submit, e eu oculto ele. Exatamente, eu oculto ele. Então, a função, o botão que eu vou apertar para salvar aqui meus dados, né? O meu contato, não vai ser o botão cadastrar. Vai ser aquele botão que está oculto na tela. Então, se eu voltar aqui, ó, lembra que tem um botão oculto na tela? Que eu chamei de editar? É justamente para isso. Então, o botão cadastrar, ou como eu faço um submit aqui no meu form, eu vou para minha função add pessoa. Deixa eu abrir aqui ela de novo. Ó. Então, deu um submit, cliquei em cadastrar, add pessoa. Beleza? Quando eu estou em edição, eu oculto ali o meu botão cadastrar. Então, ele não vai cair aqui no meu add pessoa. Então, eu botei um outro botão, e esse outro botão, eu criei um método aqui só para ele. Ó. btn editar, e tem um método aqui que ele é invocado quando eu clico nesse botão editar. Então, dessa forma, eu consegui separar, certo? Então, eu não precisei mexer lá no meu método add pessoa, certo? Beleza. Além disso, eu criei aqui uma variável para cada campo que eu tenho na tela. Então, criei aqui uma variável para o input nome, input sobrenome, input telefone. Aqui, o que eu faço? Aqui eu estou ocultando o btn cadastrar e estou mostrando o btn editar. Então, perceba que eu removo aqui, ó, o meu display none. Então, estava display none, eu removo aqui o none, fica só display. Quando você não tem o display none, ele exibe na tela. Simples assim. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu faço que o meu item na tela, então perceba que o input nome é a variável que está recebendo aqui o item da tela. Tá? Eu estou fazendo aqui uma manipulação DOM. Então, eu recebo aqui, nesse item da tela, justamente o meu pessoas índice. Vamos lembrar, tá? É um array. Então, quando eu dou aqui pessoas, abre e fecha colchetes e o índice dentro, sei lá, pessoa 0, estou pegando o primeiro item da minha lista. Então, aqui eu estou manipulando a minha array. E eu estou pegando aqui cada propriedade. Então, vamos supor que o índice é 0. Então, pessoa 0, estou pegando aqui ó, o nome, a propriedade nome da pessoa do índice 0. Se o índice for 0, tá? Então, estou pegando aqui a propriedade nome da pessoa que está nesse índice aqui. Mesma coisa sobrenome, mesma coisa telefone. Certo? Então, beleza. Coloquei na tela. Então, tá lá. Agora, percebe o seguinte, ó. Então, aqui, o que eu faço? Aqui eu já meio que ativei o modo edição. Então, cliquei aqui, ó. Eu ativei o modo edição. Aqui para baixo, perceba que eu simplesmente criei uma função, tá? E coloquei ela no evento. Então, basicamente, o meu btn alterar, ele meio que, entre aspas, acaba aqui. Né? Porque dali para frente, só vai continuar se houver a invocação de um evento. Por quê? Porque agora o cara tem que editar, né? Vou editar aqui a Ângela. Não é Ângela Santos, é Ângela Martins, por exemplo. Beleza?
Agora, quando eu clicar aqui no editar, ele vai invocar essa função aqui, ó, que eu criei para ela só para esse botão editar, né? Tá, e o que que ele faz? Basicamente, ele recebe o que está na tela, certo? Então, perceba, eu posso modificar tudo. Ele vai criar aqui um objeto novo, um objeto do zero, que eu chamei de pessoa alterada. Eu até botei com console log, né? Vou até tirar isso aqui, ó. Não precisa, não. Beleza. Depois disso, eu valido. Porque vamos lá, por exemplo, vamos supor que o cara, ao invés de escrever aqui, ele foi lá e excluiu. Pô, não quero que ele guarde aqui na tela uma pessoa sem primeiro nome. Então, se eu clicar aqui em editar, ó, ele vai cair naquela mesma validação que eu faço na hora de cadastrar. Beleza? Então, inclusive, perceba que eu usei o mesmo método, né? O método validar campos. Show. Depois disso, eu excluo aqui, ó, o que eu faço? Eu zero aqui os itens da minha tela. Então, ó, Ângela. Então, perceba que depois que eu clico, ó, ele adiciona aqui na tela, mas ele zera aqui tudo. Beleza. Por último, eu mostro aqui o cadastrar, então perceba que o cadastrar voltou a ser exibido e o editar, ele é oculto, certo? E logo em seguida eu atualizo esse item lá no meu array. Então eu vou aqui no meu pessoas array, ou seja, eu acesso qualquer item que está naquele índice e faço eu sobreponho ele, eu subscrevo ele. Eu subscrevo aquele item. Subscrevo aquele item com o item que eu criei aqui, ó, com os novos dados que eu peguei em tela, certo? Depois disso, é só renderizar. Então tá aí, renderizado. Então, pessoal, é isso. Então, com isso aqui, eu atendo aqui o meu último item do meu desafio. Então tá aí. Vou carregar aqui na tela, ó. Então, consigo adicionar pessoas. Lucas Santana 2, 3. Botar mais um aqui. Luiz Sampaio. Tarará, tarará. Adicionar mais um aqui, a Ana. Ana Pereira. Posso ordenar isso aqui, né? Ordenei. Posso alterar. Ah, não. Ó, o Lucas Santana aqui não é Lucas Santana, é Lucas Souza. Editei, já modificou aqui na tela. E assim, e remover. Ah, não, putz, escrevi errado, perdi o que eu estava falando do Lucas. Só dá um remover, ele remove aqui da minha tela. Então, todos os desafios atendidos. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Espero que esse desafio te ajude de alguma forma, tá? Vai que você não conheceu alguma coisa, espero que ele te ajude. Vou deixar esse código, tá? Eu subi ele para o GitHub, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira baixar ele, tá? E modificar, utilizar para alguma coisa, fique à vontade. Qualquer dúvida, feedback, impressão, inspiração, deixa aqui embaixo na área de comentários que a gente pode continuar essa conversa, tá bom? Se inscreva no canal, toque o sininho, dê curtir, compartilhe e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço!